Olá! Sabe aquela sensação de contagem regressiva? Pois é, para milhões de computadores no mundo todo, tem um relógio correndo. 14 de outubro de 2025. É a data marcada pela Microsoft para o fim do suporte oficial ao Windows 10. Parece longe, né? Mas olha, a agitação já começou faz tempo. É verdade. E não é só uma simples mudança de software, não? Exato. Essa data é o epicentro de uma baita controvérsia. Tem debates sobre segurança, sobre custo que ninguém esperava e até umas acusações bem sérias contra a Microsoft. Vamos tentar entender isso melhor. Sim, tem muita coisa envolvida. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso. O que realmente significa esse fim de suporte? Por que aquela atualização para a versão 22H2 já deu tanto o que falar? E essa história de obsolescência programada por causa das exigências do Windows 11? Os riscos para a segurança dos nossos dados, o processo na justiça que isso gerou? E claro, né, o que o pessoal está buscando de alternativa. Tipo, será que o Linux é uma saída? Muita gente está considerando sim. Então bora lá, vamos desembrulhar essa caixa de Pandora digital. Para começar, o que significa na prática esse prazo aí, outubro de 2025? Olha, na prática é o seguinte. A partir dessa data, a Microsoft para de lançar atualizações de segurança para o Windows 10. E não é só isso, acabam também as correções de bugs, mesmo os que não são de segurança, e o suporte técnico oficial. Basicamente, o sistema fica congelado, sabe? Pelo menos do ponto de vista de manutenção da Microsoft. Congelado. E quanta gente isso afeta? Porque o Windows 10 ainda é muito usado, né? Muito. As estimativas mais recentes ainda falam em cerca de 400 milhões de dispositivos rodando o Windows 10 no mundo. É gente pra caramba. Caramba, 400 milhões é um número... Uau! Exato, é uma base instalada gigantesca que, teoricamente, vai ficar exposta a novas ameaças que aparecerem depois dessa data. E essa transição não é de agora, né? Eu lembro bem daquela atualização para a versão 22H2, antes mesmo desse anúncio final. Teve um burburinho já naquela época. Teve sim, e não foi pouco. A Microsoft se esforçou bastante para levar todo mundo que usava o Windows 10 para essa versão final, a 22H2. E em muitos casos, sabe, essa atualização foi meio empurrada, instalou sozinha, sem pedir muito. Isso já acendeu um debate bem quente na época. Ah, eu lembro disso. O pessoal reclamando em fóruns. Sim, no Reddit, em tudo quanto é fórum de tecnologia, você via claramente dois lados. De um lado, o pessoal frustrado, falando, pô, a Microsoft está invadindo minha máquina, tirando minha escolha. E do outro lado, tinha gente, até especialistas, defendendo, dizendo que era necessário para segurança, para estabilidade, que unificar a versão evitava fragmentação, aquela história de versões antigas ficarem vulneráveis, né? Entendi. Foi meio que um aquecimento para o que viria depois. Exatamente, um prelúdio. Essa briga entre a autonomia do usuário e segurança é um tema recorrente aqui, né? E isso leva a gente direto pro olho do furacão, o Windows 11 e as acusações de obsolescência programada. Aí o caldo entornou de vez, certo? Sem dúvida. O lançamento do Windows 11 lá em 2021 foi um balde de água fria para muita gente. Por quê? Requisitos de hardware muito específicos e, para muita gente, bem inesperados. O famoso TPM 2.0. Isso mesmo. A exigência do tal chip de segurança TPM 2.0, o Trusted Platform Model, e a compatibilidade só com processadores mais novos, geralmente Intel Core de 8ª geração para cima ou AMD Ryzen de 2ª para cima. Foi aí que a polêmica explodiu. Tá, mas explica um pouco melhor. Por que esse TPM 2.0 virou essa barreira toda? É só segurança mesmo ou tem mais coisa aí? Bom, a justificativa oficial da Microsoft é que o TPM 2.0 é crucial para recursos de segurança mais avançados do Windows 11, tipo criptografia de disco BitLocker mais forte, Secure Boot melhorado, proteção baseada em virtualização, VBS, são mecanismos para combater malware num nível mais baixo, sabe? Antes mesmo do sistema carregar. A ideia é ter uma base de hardware confiável. É um argumento técnico válido, nesse sentido. Entendi a lógica da segurança. Faz sentido querer mais proteção.
Mas o resultado prático foi que milhões de computadores que, vamos combinar, rodam o Windows 10 super bem para o dia a dia, Aham. para navegar na internet, fazer planilha, ver vídeo, de repente, pá, incompatível. Máquinas que funcionam perfeitamente, mas não podem receber o sistema novo. Exato. E aí tem uma diferença importante. Se você tem um desktop daqueles montados e manja um pouco, talvez até consiga trocar a placa-mãe, o processador, mas, né, tem custo, tem trabalho. Já não é para todo mundo. Definitivamente não. E para a imensa maioria que usa notebook, Ou aqueles computadores all-in-one. Aí a atualização de hardware é quase impossível ou custa tão caro que não vale a pena. e o resultado é... O resultado aqui, para ter o Windows 11 oficial, a única saída é comprar um PC novo, e é isso que alimenta, e muito, essa narrativa da obsolescência programada. Fica aquela pergunta no ar, né? Esses requisitos eram realmente indispensáveis para a segurança? Ou foi, digamos, uma conveniência para dar um empurrãozinho na venda de PCs novos? Ainda mais agora com essa onda de Copilot Plus PCs que a Microsoft está promovendo tanto. Olha, é uma linha muito tênue, né? E provar a intenção é difícil. A Microsoft vai sempre defender que são requisitos técnicos para garantir a segurança e a experiência do usuário. Já os críticos vão dizer que dava para ter sido mais flexível, que podiam ter oferecido alternativas para hardware um pouco mais antigo, mas ainda capaz. O fato é, essa decisão criou uma barreira enorme para muita gente. E quais são as consequências diretas para esses milhões, talvez centenas de milhões, que podem ficar presos no Windows 10 depois de outubro de 2025? As consequências são sérias, viu? Em várias frentes. A mais óbvia, claro, é a segurança. Usar um sistema sem atualização de segurança depois do prazo é como deixar a porta de casa aberta. Complicado. Muito. Qualquer vulnerabilidade nova que os hackers descobrirem não vai ser corrigida pela Microsoft. Isso transforma esses, 400 milhões de PCs em alvos bem mais fáceis. Para roubo de dados, de dinheiro, informação de empresa, ransom, o risco só aumenta com o tempo. Que cenário. Coloca o usuário numa sinuca de bico, né? Exatamente. O dilema é cruel. Eu gasto uma grana que talvez eu não tenha ou não precise gastar agora num PC novo só para ter o Windows 11. Ou eu me arrisco num sistema diferente, tipo Linux, que tem a curva de aprendizado, talvez alguma incompatibilidade. Ou faço o que muitos devem acabar fazendo por falta de opção ou por inércia, continuo com o Windows 10 e rezo, assumindo um risco cada vez maior. E tem o custo, né? Que você mencionou. Aqui no Brasil, especialmente, hardware novo não é barato. Nem um pouco. E a situação fica pior quando a gente pensa, como a gente vê em relatos online, que muito computador foi vendido até pouco tempo atrás. Tipo, 1 ou 2 anos antes do anúncio do fim do suporte. Já com configuração que não roda o Windows 11. Nossa, sério? Isso é revoltante. Imagina a frustração de quem comprou um PC achando que estava fazendo um bom negócio e pouco depois descobre que ele não vai receber a próxima versão do sistema. É muito frustrante mesmo. Não é de espantar que isso tenha gerado uma reação mais forte, então. Me fala um pouco daquela ação judicial que rolou lá nos Estados Unidos. Sim, um usuário, chamado Lawrence Klein, entrou com uma ação coletiva, uma class action, contra a Microsoft, justamente por causa dessa decisão de encerrar o suporte ao Windows 10, com tanta gente ainda usando e sem poder migrar por causa do hardware. E o que eles alegam no processo? As alegações são bem diretas. Refletem essa insatisfação geral. Primeiro, que a Microsoft está colocando em risco os dados de milhões de consumidores e empresas ao largar a segurança do Windows 10. Acusam também a empresa de usar o fim do suporte para forçar a venda de PCs novos, tipo, tentar monopolizar o mercado, ainda mais com esses novos Copilot Plus. E, claro, a acusação principal, obsolescência programada. E o que eles pedem na prática? Querem dinheiro? O pedido principal não é dinheiro. É para a justiça obrigar a Microsoft a continuar dando atualização de segurança para o Windows 10. Pelo menos até o número de usuários cair para um nível razoável. Razoável. Meio vago, né? O processo não define um número, deixa em aberto, mas a ideia é essa: não abandonar milhões de usuários de uma vez só, de forma abrupta. Agora, sendo realista, juridicamente,
Essas acusações de monopólio, obsolescência programada, costumam ser difíceis de provar, né? Qual a chance disso ir para frente? Olha, historicamente, é bem complexo provar isso num tribunal. As empresas geralmente têm argumentos técnicos de mercado, ciclo de vida do produto. A Microsoft com certeza vai usar o argumento dos 10 anos de suporte para o Windows 10, que é bastante tempo, e a necessidade de evoluir por segurança. Faz sentido. Mas a escala do problema aqui é diferente. São 400 milhões de dispositivos afetados por uma barreira de hardware. Isso dá um peso enorme para essa ação. O resultado é incerto, claro, mas a pressão, tanto pública quanto legal, é real, não dá para ignorar. E essa ação parece ser a ponta do iceberg do sentimento geral, né? A gente vê muita frustração online, aquela sensação de estão me forçando a algo, desconfiança. O pessoal lembra de outras coisas, tipo bloatware, anúncios que aparecem do nada. Sim, existe uma quebra de confiança para uma parte dos usuários. E essa desconfiança pesa. Do lado da Microsoft, a narrativa oficial, ou pelo menos a que eles tentam passar, é a devolução necessária. Eles argumentam que o Win 11 é mais seguro, que a indústria precisa avançar, que todo o sistema tem um fim. E lembram da fragmentação, né? Que manter versão antiga ativa complica tudo e pode até gerar mais brecha de segurança, como a gente via muito na época do XP ou do 7. A unificação na 22H2 e o empurrão para o Win 11 seriam parte disso. Só que, como você mesmo disse, a barreira agora é de hardware, não só de vontade. O argumento da fragmentação não fica meio estranho quando a própria empresa cria a barreira que impede milhões de se unificarem? É exatamente esse o ponto dos críticos. A lógica da fragmentação funciona quando atualizar é possível para a maioria, mesmo que não queiram. Mas quando é impossível por causa do hardware para tanta gente, aí o argumento perde força. Só mais como justificativa para uma decisão que pode ter outras motivações por trás, sejam técnicas ou comerciais, fica a dúvida. Ok, então, diante dessa pressão toda, dessa impossibilidade de muitos atualizarem, a Microsoft chegou a oferecer alguma boia salva-vidas? Alguma solução paliativa? Sim, existem algumas opções oficiais, mas sempre tem um mas, né? A principal é o programa SUEU, Extended Security Updates, atualizações de segurança estendidas. Basicamente, você paga para continuar recebendo atualizações de segurança por mais um tempo. Paga. E por quanto tempo? Isso vale para o usuário comum? Para gente em casa? Então, os detalhes exatos ainda não estão 100% claros para todo mundo, mas tradicionalmente o SUEU é mais focado em empresa. O custo é anual, por máquina, e geralmente aumenta a cada ano extra. Para o usuário doméstico, a oferta costuma ser bem mais limitada, talvez só um ano de extensão, e o preço para o usuário doméstico ainda é uma incógnita. Mas de graça não vai ser. Tem um pato também de poder usar o backup em nuvem da Microsoft ou até usar pontos do programa de recompensas, o Microsoft Rewards, para resgatar essa extensão. Ou seja, não resolve o problema de verdade, só adia. E ainda pode custar dinheiro ou pontos. Exato. É um paliativo, você adia o problema por um ano, talvez 3 no máximo para empresas, mas ele continua lá, o custo existe. E tem outra dúvida no ar. Mesmo pagando pelo ESO, será que a Microsoft vai parar com aqueles avisos chatos para atualizar para o Windows 11? Ou vão continuar cutucando? Ninguém sabe. Essas opções oficiais parecem mais um empurra com a barriga caro do que uma solução real para a maioria. Com isso, o que o pessoal está buscando de verdade? Que alternativas estão surgindo? A criatividade e a necessidade sempre acham um caminho, né? A gente vê surgir ferramentas não oficiais com nomes tipo End of Windows 10 Toolkit, que prometem manter o sistema seguro ou funcionando depois do prazo, o que, convenhamos, é bem arriscado, né? Depender de patch não oficial. Com certeza. E tem aquela outra gambiarra. Sim, usar programas como Rufus para criar um pendrive de instalação do Windows 11 que ignora as checagens de TPM e CPU. Daí dá para instalar em hardware não suportado. Funciona mesmo? Olha, funcionar até funciona em muitos casos, mas tem riscos. Primeiro, a Microsoft pode bloquear atualizações futuras para essas máquinas a qualquer momento. Segundo, podem surgir problemas de estabilidade, driver que não funciona direito. Afinal, o sistema não foi feito para rodar ali.
É uma aposta, né? Entendi. E a alternativa que parece estar ganhando mais tração, mais discussão séria, especialmente para quem tem hardware incompatível? O Linux. O Pinguim está voltando à moda. Tá sim, bastante gente está considerando o Linux. Para quem não conhece bem, é um sistema operacional de código aberto, quase sempre gratuito, e tem várias versões que a gente chama de distribuições ou distros. E o legal é que muitas delas evoluíram demais. Hoje são bem mais amigáveis para o usuário comum do que eram antigamente. Não é mais aquele bicho de 7 cabeças. Quais seriam umas boas opções para quem está vindo do Windows e não quer sofrer muito? Olha, distros como o Linux Mint, o Zorin OS ou ambientes como o KDE Plasma são muito recomendados. Eles têm uma cara parecida com o Windows, sabe? Barra de tarefas, menu iniciar, ícones, facilita muito a transição. São bonitos e fáceis de instalar, e para aquele hardware bem velhinho, que talvez nem rodasse o Win 10 direito mais, aí tem opções super leves como Lubuntu, Linux Lite, Q4OS, podem dar uma vida nova para essas máquinas. E tem até o Chrome OS Flex do Google, que é outra opção leve, mais focada em nuvem. Legal ter opções, mas e os programas? Aquele software específico da faculdade, do trabalho, ou até os jogos? Esse sempre foi o calcanhar de Aquiles do Linux para o usuário médio, né? Ainda é um ponto de atenção, não vou negar. Para muitos programas de Windows existe o Wine. É uma camada de compatibilidade que deixa rodar bastante coisa do Windows direto no Linux, até jogos. Funciona bem para muita coisa, surpreendentemente bem até. Mas não é perfeito. Aquele software super específico ou jogo online com anti-cheat pesado pode dar problema ou não rodar. Tem que pesquisar caso a caso. A boa notícia é que hoje muita coisa a gente faz pelo navegador, né? E para muitos programas pagos tem alternativas ótimas e de graça no Linux, tipo o LibreOffice para o Office, GIMP para o Photoshop e por aí vai. Então, a migração não é exatamente trivial para todo mundo. Exige uma pesquisa, uma adaptação, não é só chegar, instalar e sair usando igualzinho o Windows. Definitivamente não. Exige uma certa disposição para aprender algo novo. Talvez mudar um programa que você usava, um hábito. Para quem só usa o básico, navegador, e-mail, texto, a transição pode ser bem tranquila. Agora, para quem depende muito de um software específico que só tem para Windows, ou é um gamer muito hardcore, aí pode ser mais complicado. Mas aquela ideia de existe vida fora do Windows, como um comentário que eu vi, resumiu bem, está ficando mais real para muita gente que se sente sem saída. Pensando um pouco na história, essa resistência a mudar de sistema operacional não é de hoje, né? A gente já viu esse filme antes. O que faz essa situação agora ser tão diferente? É verdade. A história tem seus ecos. A gente viu resistência forte na migração do XP para o Vista, lembra? Do 7 para o 8 com aquela interface de blocos que ninguém gostou. Nossa, o Windows 8. Pois é, e até do 7 para o 10 teve gente reclamando. O pessoal se apega ao que conhece, tem medo de bug, de mudança na interface que atrapalha o trabalho. A gente ouve isso hoje. Ah, meu Win 10 funciona tão bem, para que mudar? É normal. Mas então, qual é o pulo do gato dessa vez? A diferença crucial, o que torna essa transição única e muito mais controversa, é a imposição da barreira de hardware. Antes, mesmo com reclamação, a maioria dos PCs com alguns anos de uso podia atualizar, se a pessoa quisesse. A decisão era mais sobre querer ou não, sobre se adaptar. Agora não. A Microsoft traçou uma linha no hardware e disse: seu PC, mesmo que seja bom o suficiente para rodar o Win 10 lisinho, não pode ter o Win 11. Isso impede atualização até para quem gostaria, em máquinas que aguentariam o tranco. É isso que amplifica demais a sensação de obsolescência forçada. E quais as implicações disso tudo, pensando mais adiante, no futuro? São várias e bem importantes, eu acho. Primeiro, coloque em xeque o modelo de ciclo de vida do software. A gente está entrando numa era em que atualizar o sistema obrigatoriamente significa comprar hardware novo, mesmo que o antigo funcione bem. Isso tem um impacto econômico direto no bolso das pessoas. E segundo, que talvez seja ainda mais preocupante a longo prazo, é o impacto ambiental. Pensa bem,
Se milhões de computadores que funcionam perfeitamente forem descartados só por causa de uma incompatibilidade de software definida pela empresa, a gente está falando de um aumento brutal no lixo eletrônico, o e-waste, que já é um problemão ambiental sério. Quem está pensando nesse custo? É uma questão pesada. Então, colocando tudo na balança, o que fica dessa história toda? Olha, de um lado tem a Microsoft com os seus argumentos. Segurança, evolução tecnológica, ciclo de vida do produto. 10 anos é bastante tempo, né? São argumentos que têm seu valor. Sim, não dá para negar. Mas do outro lado tem um custo financeiro e o transtorno para milhões de pessoas. A frustração de perder a liberdade sobre o próprio aparelho, as preocupações com privacidade e esse potencial impacto ambiental gigantesco de uma obsolescência que muita gente sente que foi forçada. É uma encruzilhada bem complexa e a decisão está logo ali em outubro de 2025. Exato, uma encruzilhada para milhões. E isso talvez nos leve a uma reflexão final, que vai além do Windows, sabe? O que essa situação toda diz sobre a nossa dependência de ecossistemas tecnológicos controlados por poucas gigantes. Será que a gente, como sociedade, está aceitando cada vez mais essa ideia de que um hardware funcional tem que ser jogado fora? Não porque quebrou ou não nos serve mais, mas por uma decisão de software que vem de cima? Qual é o custo real desse progresso digital constante? E quem, no fim das contas, está pagando essa conta, seja no bolso ou no planeta? Uma pergunta fundamental para a gente pensar enquanto navega nesse mundo cada vez mais digital. E com essa reflexão a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.